Caio, você fala muito sobre arquétipos. O que é um arquétipo, Caio, quando você se refere a ele, especificamente? Quando eu me refiro, é diferente da definição, da conceitualização de muitas outras pessoas ou definições. Eu estou falando do que eu quero dizer quando eu estou falando de arquetipia ou de arquétipo. Perfeito. Então, o significado grego de arquétipo da palavra é arche, é o que está em cima, é o que vem de cima, é o que caracteriza, é o poder superior, não é o arcebispo, o arcebispo. Oh, sim, sim, legal. Não é? Uhum. Então, e vem disso que, em estando por cima, semelhantemente a um arco de poder, amarra toda a estrutura, a arquitetura também, e um monte de outras coisas que a gente usa que procedem desse poder de amarração, de significados e de estruturas e de tudo mais. E o arquétipo, o tipo, é coisa, é o que está sobre coisas, sobre objetos concretos. Então, o que é na psicologia? Porque você tem o conceito de arquetipia em muitas outras coisas. Na filosofia, é diferente da arquetipia narrativa, é diferente de alguns outros aspectos arquetípicos em outras ciências ou modalidades de conhecimento. Na psicologia, eu acho que a palavra virou quase que propriedade particular do Jung. Vai. E usou mais do que todo mundo o significado de arquetipia. Para o Jung, o arquétipo é a impressão superior que determinadas coisas geraram na alma humana. E a partir daquele impacto original, tanto mais antigo, tanto mais original tenha sido a força daquele significado, mais aquilo vai se transformar num conceito, ou seja, numa arquetipia, num poder imantador de coisas que vão ser transferidos para outros grupos e para outras gerações, através de sonhos, de narrativas, de culturas, de impressões, de múltiplas transferências, tendendo a crescer, aumentar e aumentar. Existem para Jung as arquetipias de natureza universal, são aquelas que você encontra presentes em praticamente todas as culturas do mundo, as mesmas simbolizações ou as mesmas expressões de grande mãe, do grande pai, do significado de aves, dependendo da cultura, do significado de constelações, a serpente, animais, o mundo animal, quando ele é mitificado, ele se enche de símbolos e arquetipias. Por exemplo, Gênesis 3, Jardim do Éden, é uma linguagem, a narrativa é mítico, simbólica, de algo que está na essência das coisas, sendo, portanto, comum na essência das coisas, se transformou numa arquetipia humana. Ou seja, estará presente em todos os modelos e maquetes da natureza humana, aqueles encontros, aqueles agentes, aqueles protagonistas estarão presentes, especialmente porque é muito difícil você, quando trabalha com arquetipias que envolvem figuras humanas ou imagens humanas, diferenciá-las dos mitos e das simbolizações. Elas acabam trabalhando profundamente juntas. Eu particularmente creio, agora deixando o Jung de lado, que as arquetipias são muito mais dinâmicas do que essas grandes identificações universais como a cruz,
a mandala ou outras formas de manifestações que se transformaram em marcas arquetípicas para a humanidade, eu creio que elas são muito mais vivas. E eu creio que elas estão sendo fabricadas o dia inteiro. Então você não crê numa arquetipia fixa? Não, eu creio que existem arquetipias fixas e creio que existem as arquetipias do tempo. Porque, primeiro, quando o Jung estudou arquetipias, o mundo ainda era fixo. Sim. Ainda era um mundo newtoniano. Não tinha essa dinâmica. Não. As novas tecnologias tornaram o mundo um e as arquetipias viajam pela web. Nos dias do Jung, elas dependiam de sonhos e trocas e da viagem da comunicação humana. Hoje, nós temos um inconsciente coletivo sendo transformado a partir das nossas trocas na rede. O que tornou isso tudo de uma fluidez extraordinária. Sim, sim. De produção arquetípica na humanidade. E é onde é que elas mais se manifestam, nos dias de hoje especialmente. Nos nossos heróis, nos nossos anti-heróis, e no que os homens chamam mito. Até na política. O pessoal não sabe que eles não estão votando em pessoas, eles estão votando no acumulado do inconsciente coletivo. Muitas vezes. No Brasil, hoje em dia mesmo, tem um candidato que é chamado de mito. Quem ele é? Ele em si não é nada, ele espremido não dá um caldo de coisa alguma. Mas ele é a manifestação de uma coletividade grotescamente primitiva, na sua expressão primitiva, praticamente tribal, de eleição de um totem que os represente, ainda que seja pura magia, não tenha nada concreto no que eles estão pensando que estão escolhendo. Então, arquétipo para mim é o que se relaciona desde as primeiras produções psíquicas e que se transformaram em cultura, que se transformaram em arte, que se transformaram em grandes simbolizações para a humanidade, tanto quanto é aquilo que está sendo todo dia produzido, como eu chamo no meu livro Nefilim, no armazém dos sonhos, e que são derramados depois como nuvens que chovem sobre a terra. Ao mesmo tempo em que a própria web e a sociedade líquida, com os seus aparatos de comunicação, fizeram de cada dia uma contribuição grotesca ao fomento de novas arquetipias e ao alargamento e ao adensamento do poder de dilúvio que se derrama sobre a humanidade a partir do inconsciente coletivo. De modo que, para mim, arquetipias e inconsciente coletivo se fundem. Se fundem sempre, elas não se separam. Mas eu, para além do Jung, acredito nos processos de produção arquetípica, de velocidade dinâmica, por causa do fenômeno humano e tecnológico que a gente experimenta agora. Isso, o que foi a arquetipia antiga se mantém, mas eu ouço os sonhos das pessoas e também vejo as expressões da coletividade, quando uma coletividade inteira começa a praticar uma mesma coisa sem nenhum acordo, o que é um sintoma do derrame do inconsciente coletivo, e vejo que as expressões de arquetipia já combinam muito mais com as próprias construções dos mitos, dos heróis ou dos anti-heróis que a sociedade vai produzindo consciente e inconscientemente à nossa volta. Eu não sei se interessou a alguém essa minha resposta, mas é isso aí. É maravilhoso, cara.